Bíblia nos mostra que a pessoa opositora tem várias atitudes. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho. Se quiser receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Nós veremos as atitudes de uma pessoa opositora, mas logo após a nossa vinheta. Diante de uma oposição, o que pode se fazer? Vamos ao nosso tema, lidando com a oposição. Nosso texto base está em Jó, capítulo 23, verso 13, que diz: mas ele é ele, quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer, é o nosso Deus. Quem se opõe ao nosso Deus? O nosso Deus, ele é soberano. O que importa é que ele faz o que ele quer, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, e quando ele decide agir, não adianta oposição à vontade dele. E na nossa vida sempre nos deparamos com pessoas opositoras. Oposição é aquela que discorda, é aquela que é contrário tanto a algo como a alguém. E nós vemos muitos personagens na Bíblia que sofreram oposição, como o rei Davi, Daniel, José, Raquel, Ana, entre outros. Mas nós vemos que o nosso próprio Jesus sofreu oposições. Vamos ver pelos pecadores em Hebreus capítulo 12, verso 3. Refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. O nosso Mestre Jesus é o nosso exemplo e ele sofreu oposição, e esse versículo fica para nós meditarmos, para que nós não ficamos desanimados nem fatigados e muito menos nos desviarmos diante de situações assim. Jesus também ele sofreu oposição pelos principais dos sacerdotes, como nós vemos em Lucas capítulo 15, verso 2. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Eles recriminavam porque Jesus ele tinha uma aproximação com aqueles que não eram religiosos, mas Jesus ele também sofreu oposição com os seus próprios familiares. Marcos capítulo 3, verso 21. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. E o nosso Jesus, ele sofria oposições por todos, porque ele era um homem de Deus, enviado por Deus, ungido por Deus. Ele curava, ele expulsava demônio, ele libertava e ele fazia grandes maravilhas. Outro exemplo que nós vemos é o próprio apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, verso 22 e 23. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Paulo sempre tinha que estar defendendo o apostolado dele, mas nós vamos nos lembrar de um homem e vamos acompanhar como ele reagiu diante das oposições. Esse homem é Neemias, e a oposição a ele foi porque ele teve uma atitude de reconstruir os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos quando o povo de Judá estava sendo levado ao cativeiro da Babilônia.
vamos ver 3 homens que eram opositores a Neemias, que era Sambalate, Tobias e Gesem. Gesem, ele era um árabe. Neemias capítulo 4, verso 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo. E eles, os opositores, eles usavam várias estratégias, eles não desistiam. E a primeira estratégia que nós vemos, eles se unindo para fazer Neemias e os que estavam na reconstrução do templo desistirem da obra que eles estavam fazendo. Neemias capítulo 4, verso 8. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. É interessante que nós vemos isso no dia a dia. Quantas pessoas se unem, se levantam contra nós, se opõem a nós quando estamos fazendo a obra de Deus. Eles fizeram tudo para desviar o povo de reconstruir os muros de Jerusalém. Então também eles usaram do desprezo. Quantas pessoas não conseguem lidar com uma atitude assim? Neemias capítulo 4, verso 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. Mas Neemias, diante do desprezo, ele foi orar ao Senhor. Neemias, diante da oposição, ele apresentava diante de Deus. Ele não fazia justiça própria, ele se colocava na posição e buscava ao Senhor. Outra estratégia do povo era zombar daqueles que estavam fazendo a obra. Neemias capítulo 2, verso 19. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha, para nós entendermos, as pessoas, elas também usam a zombaria para nos fazer desistir daquilo que Deus tem colocado na nossa mão. É uma estratégia do opositor, é zombar daquele que está fazendo alguma coisa, mas também eles usavam de escárnio, ou seja, eles riam, eles caçoavam e eles tentavam provocar risos nas outras pessoas, e isto se dá quando eles estão indignados, e realmente nós vimos que eles estavam indignados. Neemias capítulo 4, verso 1 e verso 2. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se irou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Olha que interessante. Sacrificarão a Cabaloão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Olha como eles escarneciam daqueles que estavam fazendo a obra, mas a gente vê que eles procuravam defeito naqueles que estavam fazendo a obra, e conosco não é diferente. Por isso que quando o Senhor me deu esse tema, eu achei muito interessante, porque nós lidamos com isso constantemente. Mas outra estratégia dos opositores é usar a mentira. Neemias capítulo 6, verso 8. Porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Sabe o que eles estavam mentindo a respeito de Neemias? Eles estavam falando que Neemias, ele tinha se colocado como rei de Judá, e que Neemias queria se rebelar contra o rei, assim como aqueles que estavam ajudando na obra. Outra tentativa deles em fazer Neemias e os que estavam fazendo a obra desistir era fazer que o
emocional deles ficasse abalado, eles atemorizavam aquele povo. Neemias capítulo 6, verso 9, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. É muito importante, diante da oposição, aprendermos com Neemias, porque novamente a gente vê que Neemias pede para Deus fortalecer ele naquilo que Deus colocou no coração dele para ele executar. Mas uma estratégia do opositor, eles usam de falsidade, eles tentam induzir as pessoas ao erro. E no caso de Neemias, eles pagaram um falso profeta para que Neemias ficasse com medo e Neemias se escondesse lá no templo. Neemias capítulo 6, verso 10. E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntos à casa de Deus ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. E ele ainda se aproxima com falsidade. Ó, Neemias, não vai não, Neemias, eu vou com você, vamos juntos. Então nós precisamos estar atentos. Uma das funções que nós sabemos do nosso adversário, do adversário da nossa alma, é roubar, é matar e destruir. E nós vemos nessa estratégia que eles tentam destruir a moral de Neemias diante daqueles que estavam fazendo a obra juntamente com Neemias. Mas outra estratégia, através de profecias mentirosas. A Bíblia ela nos mostra que vários profetas tentaram enganar a Neemias e amedrontar o povo que estava fazendo a obra. Neemias capítulo 6, verso 14, Neemias fala novamente em oração ao Senhor: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Muitas das vezes nós achamos que porque estamos fazendo a obra de Deus e na casa de Deus, que não surgirão pessoas religiosas na casa de Deus para serem opositoras a nós. Aí a Bíblia nos mostra através de Neemias que todos estamos sujeitos, mas precisamos pedir discernimento ao Senhor para que não caiamos nas mentiras dos falsos profetas. Nós vimos várias vezes que as atitudes de Neemias sempre era estar orando, mas ele tinha que se posicionar diante das oposições, e em todos os momentos nós vemos que Neemias ele manteve primeiramente a confiança dele no Senhor. Neemias capítulo 2, verso 20, então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos diante da oposição, diante dos ataques do inimigo. Nós temos que estar posicionados, nós temos que estar de pé, nós temos que estar em comunhão com Deus, e nós temos que ter certeza que o Deus Todo-Poderoso que nos coloca diante de alguma coisa, é Ele que nos faz prosperar, e não devemos temer, devemos agir, devemos fazer o que o Senhor nos manda fazer. Outra atitude de Neemias, ele se manteve focado no propósito que ele tinha. Neemias capítulo 2, verso 18, então lhes declarei: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Nós precisamos estar diante dos opositores, nos esforçando para fazer a obra do Senhor e estarmos focados, porque o Senhor, ele nos sustenta. Neemias, ele manteve
manteve o ânimo dele, manteve o ânimo daqueles que trabalhavam com ele. Neemias capítulo 4, verso 6, porém edificamos um muro e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ele não desistiu, mas ele era o exemplo, ele se mantinha fortalecido, animado, e ele animava o povo a confiar no Senhor. Neemias, em tudo, ele pedia direção de Deus diante de cada ameaça, diante de cada estratégia que vinha dos opositores para fazê-los desanimar, desistir da obra. Ele pedia a direção de Deus. Neemias capítulo 4, verso 9, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Deus dá estratégia, Deus dá sabedoria, Deus dirige os passos daquele que tem comprometimento com ele. E Neemias, ele não ficava ignorando as estratégias dos opositores, não. Neemias avaliava constantemente o que estava acontecendo e ele se mantinha atento. Neemias capítulo 4, verso 11, verso 12, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra vós. E cada ameaça Neemias se mantinha vigilante. Ele vigiava e ele reforçava a guarda, como nós vemos em Neemias capítulo 4, verso 13. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos lugares altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Ele tinha que ter posicionamento, ele tinha que ajudar aquele povo que estava construindo para que eles não desanimassem. Eles tinham que estar vigilantes, assim como nós. Não podemos nos esquecer do nosso adversário. Nós precisamos estar vigilantes, mas nós precisamos estar fazendo o que Deus nos manda fazer. E Neemias levava o povo a confiar no Senhor, a não ter medo das estratégias dos opositores. Neemias capítulo 4, verso 14, e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E Neemias fala assim, não tenham medo deles não, porque o Senhor está conosco. Não tenha medo deles, porque aquele que mandou fazer a obra é ele que sustenta na obra que está sendo realizada. E Neemias pedia para o povo, se unam na batalha, mas confiem sempre no Senhor, como nós vemos em Neemias capítulo 4, verso 19, verso 20, e disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Neemias estava sempre animando aquele povo, levando aquele povo a confiar que o Senhor queria pelejar, que é o Senhor que daria a vitória. Mas não se esqueça, eles não ficavam distraídos, eles trabalhavam com uma mão fazendo a obra e com a outra mão eles estavam com a espada na mão. Neemias, ele mostra que ele sabia que quando estamos juntos, quando estamos no mesmo propósito, nós agradamos a Deus. Nós vemos no Salmo 133, verso 1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isto agrada a Deus, a união agrada a Deus.
O Senhor, Ele está presente no meio do seu povo, glória a Deus. Ainda Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 3, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós estamos no mesmo objetivo, nós estamos no mesmo propósito, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Uns estão fazendo em oração, outros estão no campo da batalha, mas todos têm o mesmo propósito, que é trabalhar para o reino de Deus. E Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 2, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Tenham atitude diante da oposição, confiem em Deus, sirvam a Deus e façam a obra de Deus, porque quem peleja por nós é o nosso Senhor. Ainda Neemias, ele perseverava, o povo que estava com ele perseverava, mesmo com toda a oposição que eles enfrentavam, mesmo com todas as estratégias que os opositores usavam contra eles. Neemias capítulo 4, verso 21, assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Eles tinham foco, eles tinham propósito e eles perseveravam no que eles colocaram como objetivo, que era fazer a obra de Deus. Eu vou concluir. Muitos são os opositores que se levantam contra os servos de Deus, principalmente quando estes servos de Deus estão em evidência, quando eles estão sendo usados por Deus na obra dele. E nós precisamos aprender com as atitudes de Neemias a lidarmos com a oposição e com os opositores, pois todos que são levantados como opositores contra aqueles que estão fazendo a obra de Deus, que pode ser cantando para o Senhor, adorando o Senhor, que podem ser tocando seus instrumentos para servir ao Senhor, que pode ser qualquer obra que esteja sendo realizada, entregando um folheto, participando da oração, haverá opositores, mas todos são levantados pelo nosso adversário, todos são levantados por Satanás para fazer os servos de Deus desistirem da obra, desistirem de agradar a Deus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te dê sabedoria e que Ele te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.